Mas afinal, o que é essa terrível marca, né? Na qual essa besta assinalará homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações. Será um chip ou um código de barras, como ensinam algumas pessoas, ou até mesmo alguns evangélicos? As Escrituras diz o seguinte: a vós é dado o conhecer o mistério do reino dos céus, não do reino nos céus. Quando o pastor Marcos explicava sobre os reinos, os 5 reinos, nós ficamos aqui assim estupefatos de ver o quanto é importante você crer nas profecias. O próprio apóstolo Pedro, ele explica para nós que é como uma luz, os estudos das profecias é como uma luz que nos alumia, nós estando em lugar escuro. Queridos, eu não sei se alguém de entre os irmãos estão acompanhando pelas escrituras, lógico, foi citado Bíblia e tem que ser também na história para vocês entenderem. O que nos dá assim uma grande relevância para nós entendermos é da onde surge esta ponta pequena, de que poder foi lhe dado. Agora, quando essa pergunta que me foi feita, queridos, é importante eu fazer aqui algumas considerações, porque nós temos falado, debatido em todos os nossos programas, que muitas pessoas, elas entendem que este ainda está por vir um sinal que lhe é dado na mão direita ou na testa. Vamos entender uma coisa. Eu faço uma pergunta para você. Nós, se nós soubéssemos que este é um sinal que nenhum servo de Deus, nenhum crente quer receber, se porventura surgir uma lei para que seja implantado no chamado povo de Deus. Todos nós, todas as pessoas que elas proclamam o Evangelho, ouvem falar do Evangelho, então elas de forma alguma iria aceitar esse sinal, ou se fosse uma implantação de um chip, por exemplo, como instrumento, ou na mão, ou na testa, porque o que mais se diz que é realmente um chip que vai ser implantado nessas pessoas. Mas eu faço uma pergunta para você, queridos. Agora, você sabendo disso, você iria aceitar? Logicamente que não. Nem eu, nem você, nem qualquer crente iria aceitar. Mas é sobre condições. Agora, sobre que condições você vai aceitar? Aceitar ou não aceitar? Porque a palavra de Deus, aqui, ela nos diz o seguinte: para que sejam mortos todos quantos não aceitar. Não se pode comprar e também não se pode vender. Então é justamente que nós temos que agora recorrer na história. Bom, importante isto. Mas faça uma reflexão. Quando você pega o capítulo 13 do Apocalipse, quando você olha o capítulo 7 de Daniel, ela fala sobre que tempo que isto ia acontecer. Quando isto havia de acontecer. Então, queridos, seria dentro do período do Império Romano, dos 1260 anos, dos 42 meses, como foi explicado pelo pastor Marcos. Você está entendendo? Não para o fim agora. Certo? Primeira coisa, a maioria dos evangélicos esperam a vinda do anticristo. Não é isso? Quantas pessoas estão esperando
a vinda do anticristo. E quando nós falamos sobre esse anticristo, mas quem seria esse anticristo? Nós, biblicamente, nós já explicamos. Queremos que você aceite ou concorde, né? De forma alguma. É por isso que você tem as escrituras nas suas mãos. Então, quem seria esse anticristo? E, biblicamente falando, nós mostramos quem era o anticristo, quando ele surgiu, por quanto tempo ele havia de imperar, mas de que lhe seria dado um fôlego. Então nós sabemos perfeitamente, queridos, que o anticristo é o Império Romano. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, aí vem em sua mente o anticristo. O anticristo, ele vem realmente para perseguir o povo de Deus. Não é isso? Vem para perseguir o povo de Deus. O anticristo, ele vem para fazer um pacto com a nação de Israel. Tudo isto, irmãos, é antibíblico. É antibíblico. Quem vai fazer um pacto com Israel e Cristo? Cristo vem, arrebata a igreja e leva a igreja para os céus. Isso também não tem nas Escrituras. Bom, em suma, biblicamente falando, o anticristo é o Império Romano. Então, este sinal, ele teria que ser implantado dentro do seu período de vigência. Dentro dos 42 meses. Assim como nós explicamos que o povo de Deus que tinha o sinal, por obedecer à verdade da palavra de Deus, está em Deuteronômio capítulo 6, Ezequiel capítulo 20. Salomão falou muito a este respeito. Então nós observamos, irmãos, que o povo de Deus tem um sinal entre mim e vós. Agora, você poderia perguntar, é o sábado? Quando você olha no capítulo 13, ali, em todo o capítulo de número 13, você olha qual era a condição do povo que estava sob a sujeição deste Império Romano. Aí, quando você olha o capítulo 14, versículo 1 e 2, você olha que ali estava o Cordeiro e com ele os 144 mil, que em suas testas estava escrito o nome dele e de seu pai. Agora, será que realmente seria uma inscrição? Será que realmente seria um selo? Não, era uma identificação. Certo? Uma identificação. Então, quando você faz o sinal Pai, Filho, Espírito Santo, ou a cruz invertida, quando que foi posto esse sinal? Na mão direita ou na testa? Você analisa bem que a maioria dos evangélicos, dos seguidores, né, do chamado cristianismo, eles têm em sua testa já a marca, que é a Trindade, domingo, Natal, imortalidade. Isto. Esses são sinal que o Império Romano decretou e perseguiu os crentes, os verdadeiros servos de Deus, que obedeciam à sua palavra. Então, se você hoje for ver os dogmas em que o Império Romano implantou dentro da sua vigência dos 42 meses, ou tempos, metade de um tempo, você ficaria
realmente convencido. Não espere você que esse sinal será um chip que será implantado, porque o sistema maligno tem trabalhado no mundo para que este engano ele envolva o chamado cristianismo. Hoje, quando você olha, quando você prega o evangelho, a maioria do cristianismo, eles se revoltam quando você fala que o batismo é em nome do Senhor Jesus, certo? Aí você vai do ano 381 ao ano 500, quando foi implantado o batismo da Trindade. Quando você olha 4 a 7 de março do ano 321, quando foi implantado o domingo. Então, esta marca está na mente dos chamados cristãos, chamado povo evangélico. É por isso que Ezequiel, capítulo 16, verso 4, verso 44, eles falam mal da mãe, mas come a comida da mãe. A palavra de Deus fala que não foi cortado o umbigo. Se ela é mãe, porque tem as filhas. Então, por isso que a palavra de Deus sai dela, povo meu. Sai dela enquanto é tempo.